Olá, boa noite. Diz o dicionário: saudade é uma palavra de 3 sílabas, substantivo feminino, que só existe na língua portuguesa, mas aperta o coração de todos, independente da nacionalidade. Os críticos britânicos consideram o vocábulo o 7º mais difícil de traduzir. Na prática, saudade é um sentimento causado pela distância ou ausência de alguém ou algo. Palavra mais usada pelos poetas e compositores, saudade é irmã gêmea da solidão, mas com significado diferente. Solidão pode representar a tristeza, enquanto que saudade pode ser alegria também. O que nos leva a sentir saudade? O que é nostalgia? Como lidar com a ausência de um ente querido? A tecnologia veio amenizar a saudade? Clarice Lispector definiu o sentimento assim: sinto saudade de tudo que marcou minha vida. Quando vejo retratos, quando sinto cheiros, quando escuto uma voz, quando me lembro do passado, eu sinto saudades. E este é o tema do Sobre Todas as Coisas desta noite, que está começando. Olá, Fernando. Olá, Suzete, boa noite. E boa noite a você também de casa que está nos assistindo. Para participar desse tema saudade, convidamos o escritor e presidente da União Brasileira dos Escritores, a UB, Edival Lourenço. Boa noite, Edival, seja bem-vindo. Boa noite, Suzete. Boa noite a todos. Convidamos também o cantor e compositor Marcelo Barra, ele que já escreveu várias canções sobre esse tema. Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. Boa noite. E aqui ao meu lado está a psicóloga clínica e mestre em psicologia, Dalva de Jesus Cutrim Machado. Boa noite, Dalva, seja bem-vinda ao programa. Boa noite a todos, boa noite a todos os telespectadores. Vocês de casa podem mandar várias sugestões no nosso blog, nas nossas redes sociais, que estão tudo aí na sua telinha. Vou começar perguntando para vocês. A gente falou mais ou menos o que é, né, para nós, o significado da saudade, mas para vocês, quando a gente fala assim, saudade, Edival, o que vem à sua mente? Olha, a saudade é alguma coisa que falta. Agora, essa coisa que falta, ela tem que estar na memória. Você tem que buscar na memória aquilo que você acha que falta para você. Então, a saudade está sempre relacionada a algum fato que te ocorreu no passado ou que você supõe que ocorreu. Até porque, com o tempo, aquilo que às vezes um dia nos entediou, no presente até vira saudade, vira nostalgia. Às vezes um sofrimento que a gente passou durante um período da vida, com o tempo a gente até sente saudade daquilo. Eu digo isso pelo seguinte: quando eu era menino, a gente era muito pobre e morava em rancho de palha. E sempre que chovia tinha goteira ou borrifo da chuva. E hoje, quando chove, me dá uma saudade daquilo assim tão doída. Mas eu não tenho vontade de voltar para a chuva, mas eu sinto uma saudade. Então, saudade é essa coisa que falta associado à lembrança. Engraçado que a Clarice conseguiu para mim definir saudade. Esse texto dela, esse poema é maior do que o que a gente colocou aqui. E ela vai falando sobre isso de uma forma tão real, que parece que a saudade realmente tem cheiro, né? Ela tem rosto. Você concorda, Marcelo? Eu sinto cheiro, sim. Sinto cheiro. Eu me dou muito bem com a saudade. Eu tenho uma relação muito boa. Não é de sofrimento? Não é de sofrimento. Tá? Até das coisas sofridas, por exemplo, perdi minha mãe há 12 anos, mas eu não tenho aquela rejeição a ficar lembrando. Eu quero lembrar. Pego o violão, canto algumas músicas que ela cantava. E eu me dou muito bem, a saudade me faz bem, bem. Interessante, né, Dalva? Por que para uns a saudade traz tristeza e para outros pode trazer esse sentimento de coisa boa, né? Porque faz parte da subjetividade da pessoa. Além disso, a saudade, ela faz parte da natureza humana. E quando a gente traz as recordações boas, né, como foi citado aqui, é uma saudade gostosa, são lembranças que a pessoa quer reviver. E quando a gente traz aquela saudade, como a melancolia, como a tristeza, é uma saudade ruim. Aí a pessoa ela pode ficar paralisada naquele tempo e deixar de se construir e perder as possibilidades dela, ficar aprisionado. Então nós temos essa saudade positiva,
que a gente lembra, é gostoso, né? Então a gente quer voltar naquela situação e reviver, porque de certa forma nós fomos ali amados, houve um carinho, houve todo um processo ali que a pessoa se construiu e quer ter novamente. E essa saudade aí que gera uma nostalgia, que é diferente, tá? O que é? Saudade Qual é a diferença? é a diferença. A saudade boa é essa que a gente trouxe aqui, gostosa. Nós lembramos e traz uma felicidade, a gente quer reviver essa situação, ou esse evento, ou lembrar daquela pessoa. A nostalgia é uma tristeza maior, a pessoa fica ali já entrando num processo de depressão, apática, sem vontade de realizar, sem vontade de se construir, deprimida e fica aprisionada. Então, saudade é diferente de nostalgia, tá, gente? E daria pra gente explicar por que a gente sente saudade? Por que esse sentimento retorna na nossa mente? Então, nós temos a memória, né? Então, nós temos uma memória de longo prazo, isso fica armazenado. Então, quando nós sentimos algum vazio, alguma lembrança, aí vem a saudade. É algo que já tem ali codificado na nossa memória. É uma lembrança guardada. E por algum evento, por alguma situação, ela emerge. E no momento que emerge, nós vamos lembrar daquela situação, pode ser de um passeio, de um familiar, não é? De um evento vivenciado, porque está ali codificado e armazenado. E geralmente se lembra de coisas boas, né? Quando a gente sente aquela saudade boa, são coisas boas que nós vivemos, né? Nós queremos reviver aquilo. Faltou. E aquela saudade ruim é aquele vazio existencial que não se consegue preencher. Isso é muito ruim, porque a pessoa, ela fica ali só vivendo o passado e deixa de viver o presente, o dia a dia. Chega a virar uma doença, né? É. E por outro lado, ela é inspiração na literatura, na música, né? Ela inspirou muitos poetas, muitos escritores, não é isso? Eu acho o seguinte, que a saudade, ela propicia um ambiente adequado para a poesia. A saudade é lírica, ela traz assim, aquele sentimento de leveza. Ela não é uma coisa pesada, mas é um sentimento de leveza. Então, acho que ela traz um sentimento propício à poesia. Talvez hoje em dia, a gente não está vivendo muito essa questão da poesia, talvez porque nós estamos vivendo um ambiente um pouco hostil à saudade. Porque saudade, ela requer algum tipo de carência. E também o marketing, o consumo também requer um tipo de carência. E hoje em dia a saudade é muito... Quando a pessoa sente saudade, ele pensa que está precisando comprar alguma coisa. Associa, né, a comprar alguma coisa. Porque o que é necessidade que leva a pessoa a consumir? Você tem uma necessidade de preencher um vazio. O que é a saudade? É um vazio também que surgiu, mas só que voltado para a memória, um vazio lírico, enquanto o outro é um vazio material. E você, como hoje nós não temos tempo para poder nos conhecer bem, a gente acaba confundindo o que é saudade e o que é necessidade de comprar alguma coisa. Tá certo. Marcelo, você falou que quando você está com saudade da sua mãe, você toca músicas que lembram, que você lembra dela, né? Mas a saudade te inspirou também? Eu gravei, depois que vocês me ligaram, mas era um programa sobre saudade. Eu comecei a pesquisar aqui, tem tanta coisa sobre saudade. E eu escolhi até algumas coisas que eu gravei. Eu gravei essa também, que a gente começou o programa. Acho que a gente podia... Se queres compreender o que é saudade, terás que antes de tudo conhecer, sentir o que é querer, o que é ternura, e ter por bem um grande amor viver. Então compreenderás o que é saudade, depois de ter vivido um grande amor. Saudade é solidão, melancolia, é nostalgia, é recordar, viver. Linda, Marcelo. Lindo. O músico, ele se emociona tanto quanto os ouvintes quando estão escutando a própria música? Não sei. Eu não A sua sei opinião, qual é a o que você emoção acha, deles, assim? né? Mas eu sinto, eu me emociono porque as coisas que eu
canto as coisas que eu gosto de cantar. Então eu me emociono quando as pessoas cantam comigo, por exemplo, está cantando o Araguaia, agora que entra aquele coro, meu Araguaia, eu pergunto, tem goiano aí que as pessoas cantam com força, né? E então eu me emociono sim, tomara que as pessoas se emocionem do lado de lá. Não, você colocou pra gente, e eu quero voltar um pouquinho nessa questão, de que quando as pessoas sentem saudade, algumas ficam presas nesse sentimento. O nosso amigo explicou pra gente aqui, o Edival explicou pra gente direitinho que a saudade é de alguma coisa que ocorreu. Então, quando você lembra da saudade e ela te traz recordações gostosas, você passa por ela e tem aquele sentimento feliz. Mas alguns momentos a saudade nos remete a coisas ruins. Algumas pessoas têm mais facilidade em sair desses momentos, certo? Dessa nostalgia, né? No caso, como você colocou pra gente. O que define isso? Por que algumas ficam nesse sentimento, nesse momento de tristeza do passado e chegam a adoecer em alguns casos e outras conseguem passar por ela e fazer disso até uma forma de criação, né? Criar em cima desse sentimento? E vai depender da história de vida da pessoa. Como essa pessoa, ela construiu a vida dela. O que leva essa pessoa a vivenciar de forma mais dolorosa. Essa pessoa, muitas vezes, ela não é resiliente. Ou seja, uma pessoa fragilizada. Então, quando acontece um evento negativo na vida dela, ela não consegue elaborar esse evento. E com isso, ela passa a esse estado de melancolia, ela começa ali com uma saudade, uma dor, e aquilo vai adoecendo. E além do mais, o organismo, o cérebro, vai produzindo os neurotransmissores aí, estressor, como cortisol, o organismo produz mais adrenalina. Então, em consequência disso, a pessoa vai ficando mais irritada, mais depressiva, mais paralisada, mais adoecida. Então, quando se fala de pessoa, nós vamos levar sempre em conta a subjetividade de cada um. Nós não somos iguais e isso é que faz com que a gente sempre compara. Mas fulano passou por essa situação e você não consegue passar. Mas vamos olhar a história de fulano, como ele se construiu, quais são as experiências dessa pessoa, né? O lado emocional, muitas pessoas estão fragilizadas emocionalmente. Então não tem uma estrutura emocional para conseguir ultrapassar essas dificuldades. A gente leva em consideração a família, para dar um suporte melhor, né? A pessoa está aprisionada ali e ela vai ficando paralisada. Se ela tem amigos, se ela tem família, se ela tem um objetivo de vida, se ela tem algo para lutar, ela consegue ultrapassar melhor. Então, você está dizendo então que essas pessoas que sofrem com a saudade, se aprisionam na saudade, elas de alguma forma precisam de ajuda. Precisam, seja terapêutico, seja familiar ou buscar também uma religião, mas essas pessoas, elas precisam de ajuda para sair desse estado. Edival, a gente tem uma impressão, e eu já ouvi isso de algumas pessoas, que todo escritor é triste. E, conversando um pouquinho mais sobre isso, falaram exatamente o seguinte: não, porque eles ficam presos ou numa história que não é real, mas que por algum tempo eles estão envolvidos com ela, e quando ela acaba, quando eles fecham aquilo, parece que fecha-se um ciclo e eles vivem daquela saudade, ou porque eles estão sempre relembrando coisas do passado. Isso é verdade? Olha, o Vinícius disse que só é poeta se sofrer, né? Não sei, eu acho que não é bem assim, acho que tem poetas e poetas. Eu acho que a pessoa pode levar uma vida normal e fazer tudo como qualquer pessoa normal, e eventualmente ele volta, ele entra na solidão dele, no passado dele, e ele retoma, ele faz o seu trabalho, ele elabora a sua saudade, o seu lirismo, a sua melancolia, e faz o seu trabalho. Se esse é a matéria-prima do poeta, se ele trabalha esse lado, que muitas vezes você não precisa trabalhar a melancolia para ser poeta, você pode ser poeta da alegria, poeta de alguma outra coisa. Mas quando essa é a sua matéria-prima, você pode entrar nele e sair.
Se você tiver um treinamento, você não precisa ser um poeta full time, um poeta 24 horas. Você é um poeta na hora que você está escrevendo. Saiu dali, você é uma pessoa, você pode ser um advogado, você pode ser um médico, você pode ser qualquer outra coisa. Mas realmente dá para ser? Você consegue sair disso? Porque eu acho igual o artista, você é artista o tempo inteiro. Você não se separa daquele... Eu acho o seguinte, que há uma certa comodidade em determinadas pessoas em ser artista em um tempo integral. Acho até que é cansativo, e até chato a pessoa que é artista, a pessoa que é poeta o tempo integral. Eu acho que dá para você entrar no seu compartimento, ser poeta e depois voltar para o mundo real. O Carlos Drummond dizia o seguinte, não chame de filho este ser diverso que pisa o ladrilho de um outro universo. Eu acho o seguinte, há várias formas e há várias formas geracionais de ver a saudade. Eu acho que o meu pai não tinha o mesmo tipo de saudade que eu tenho e o meu filho não tem o mesmo tipo de saudade que eu tenho. Nós temos constituições mentais diferentes sobre a saudade. Eu acho que todo mundo pode sentir saudade do seu modo, sem se tornar prisioneiro dela. Acho que quando você se torna prisioneiro dela, isso se torna mórbido, doentio. Aí é o que a psicóloga Dalva disse, é preciso tratamento. Certo. Nós vamos chamar nosso primeiro intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Que lindo. Um abraço bem apertado na chegada de alguém que estava longe é capaz de curar a saudade? Nossa equipe foi buscar a resposta no aeroporto de Goiânia e registrou imagens e depoimentos emocionantes. Em época de chegadas e partidas, não tem jeito. O coração bate mais rápido, a saudade é grande e é preciso saber conviver com esse sentimento. Eu só quero que você saiba. Tudo misturado, né? Tudo uma explosão de sentimento. Feliz, né? Pra ver se ela chega logo. Tô muito agoniada. Um sentimento assim de recomeço, um sentimento de acreditar que aqui vai ser melhor, que tudo vai dar certo. É bom demais. Um deles é muito pequenininho. A gente fica naquela assim, será que vai me reconhecer? Tô com sintomas de... 2 anos sem ver a mãe, como você está se sentindo? Feliz, né? Qual vai ser a primeira reação sua? Dá um abraço nela. Forte? Muito. Tô com saudade muito da minha irmã, do meu irmão, do meu padrasto, da minha mãe. Esse ano, graças a Deus, vou estar com a minha família. No Natal, um ano novo, na Carnaval, vou estar tudo. E essa minha irmã, que é espanhola, vai venir passar o Natal com a sua avó e ver minha filha que vive aqui. Tem um filho meu que vive comigo ali, que é o maior. Esse é meu marido, que é espanhol também. Como você descreveria esse momento de felicidade? Como você poderia falar? É uma coisa muito grande que eu não sei explicar. É uma coisa, um sentimento aqui dentro. Quando você está dentro do avião, cada aeroporto que tu passa, você fica ansiosa, com ansiedade. Aí quando está chegando Goiânia e você dá aquela, vai aproximando, aqui dentro eu não sei explicar e eu começo a chorar. Eu tô indo matar saudades. Tá indo pra onde? Meus netinhos. A gente sempre fica na expectativa de chegar logo esse momento, né? E agora tá chegando, tô aqui na fila do embarque. E o sentimento que fica, aquela ansiedade? Então, é uma ansiedade muito grande até o momento que a gente encontra e mata aquela saudade, né? E quantos anos sem a ver? 5 anos. Tem como explicar, né? Só quando reencontra pra poder matar a saudade de verdade. O que vale mesmo é a presença, né? Dá pra segurar as lágrimas nesses momentos? Olha, é difícil. Às vezes uma coisa que você no programa, quando você vê, você tá chorando, sem querer. Não tem controle, né? Tem não. Chora assim com alegria, com tristeza, mas com alegria, claro que é bem melhor. Que eu te quero livre também. Como o tempo vai, o vento vem.
muitas pessoas vão tentar a vida em outros países e nem sabem quando voltam, né? Como é administrar esse sentimento? Como que a psicologia vê isso? Deixar a família? Então, isso é difícil, porque no momento em que a pessoa, no caso dessa reportagem, essa família fazia algum tempo que não se via, isso gera uma saudade muito grande. A pessoa geralmente fica ansiosa, né, numa expectativa de reencontrar essa família. E nesse momento é muito importante que essa família ela tenha outros meios de comunicação. Hoje, com a facilidade do WhatsApp, né, e Facebook, tem vários meios, mas ao mesmo tempo as pessoas não estão em contato, não estão ali se tocando, né, com um beijo, um abraço. Isso fica um vazio existencial muito grande. Gera uma emoção, uma ansiedade, uma angústia. Mas é importante que as pessoas aprendam a lidar com essa situação, porque o outro está ali sempre esperando. E quando se encontram, né, a gente pôde assistir a reportagem, né, como é interessante. Quando eu falei, eu estava ansiosa. Essa ansiedade é boa, porque nós temos uma ansiedade saudável, né, que motiva o outro a encontrar, ir em busca daquela pessoa. Então, hoje as pessoas têm esse privilégio desse acesso aí de estar interagindo e não deve perder o contato, né? Sempre que puder estar ligando, conversando, para que esse vínculo não se distancie, mesmo longe, o outro pode estar presente na nossa vida. Pois é tão engraçado quando a gente ouve essa expressão, né? Vou matar a saudade. A saudade, a gente mata a saudade no sentido de acabar com ela? Então, no momento desse encontro, ameniza, porque aquele vazio existencial que estava muito grande se torna preenchido com o abraço, com o contato, com o beijo, com o verbalizar, né? Eu estava com saudade, eu cheguei até aqui, eu estava ansiosa. Isso traz um conforto. O outro se sente acolhido, se sente amado, porque a saudade também, nós não falamos no amor, não é? Então, envolve o amor, o carinho, o contato. Então, a pessoa se preenche, sim, é quando se diz, eu vou matar a saudade de fulano, eu vou ao encontro de fulano, e ali a gente pode se tocar, né? Isso é fundamental, é importante, porque distante nós não temos o contato, o calor humano, né? O beijo, o abraço, o toque, que faz parte da construção dos relacionamentos afetivos, amorosos, né? Edival, aquele primeiro contato que nós estávamos falando aqui, aquele momento, dá para a literatura descrever? Olha, eu acho que a literatura sempre sai perdendo do fato real. Porque muitas pessoas falaram, não tem palavras, né, para porque explicar. Quando você... o fato real é uma linguagem, a literatura já é uma outra linguagem, então acaba que você perde alguma coisa. É claro que toda pessoa que escreve, o desafio dela é tentar chegar o máximo possível de tentar traduzir essa realidade. Deixa eu abrir um parênteses, então. O que eu acho que o escritor muitas vezes faz? Ele consegue colocar em palavras aquilo que algumas pessoas não conseguem. E muitas vezes acontece o contrário, viu, Fernanda? Eu estou me lembrando aqui, muitas vezes você pega um texto que ele te pega, assim, ele te diz de forma tão profunda que ele às vezes diz até mais, ele até acentua aquele sentimento que você não conseguiu ter naquele momento. Que muitas vezes também, no momento de você matar a saudade, como a Suzete diz, você às vezes também fica um pé meio atrás, você não quer parecer meio piegas, você não quer chorar e tal. E na hora que você pega, às vezes tem um texto que dá conta de dizer isso de uma forma tão sutil, tão sublime, que às vezes até ajuda você a acentuar o seu sentimento com relação àquilo. Eu tenho uma experiência, viu, Dalva, de pessoa que mora longe. Eu tenho um filho com a minha nora que mora em Pequim, quer dizer, mais longe impossível. Se eles for para mais longe, eles ficam mais perto que já vai voltando. Então, eles têm 4 anos que eles moram lá e a gente fica numa saudade danada. Para poder a gente manter para poder não deixar se sucumbir pela saudade, a minha mulher e eu sempre temos uma desculpa, não, mas eles estão lá realizando o sonho deles e tal, então isso ajuda a gente a amenizar. E a gente religiosamente, toda semana a gente se fala pelo Skype, a gente se vê e tal, a gente troca ideias de amenidades, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer uma viagem, nós compramos uma panela de pressão aqui, olha aqui, mostra. Então, assim, aquela coisa de familiaridade a gente tenta manter para não se sucumbir, para não deixar a saudade virar uma coisa doentia. Então você acha que a tecnologia ela ameniza um pouco a saudade? Ameniza, você tem que tomar cuidado porque senão ela banaliza.
Tá certo. E expressar publicamente, isso em redes sociais, a gente falando aqui de tecnologia, isso faz bem? Faz, porque quando se trouxe, tem pessoas que têm dificuldade de verbalizar. Falei, eu te amo, eu gosto de você é importante para mim, eu estou com saudade. Tem outras pessoas que conseguem o quê? Trazer num texto, né? Escrever ou mandar uma mensagem, né? Hoje a tecnologia facilita muito. E quando você trouxe, Edival, a questão da sua família estar longe, mas você não perdeu esse contato, né? Você pode ver essa pessoa, levar informação do seu dia a dia. Então essa pessoa, ela está longe, sua família está longe, mas ao mesmo tempo ela está presente, né? Só a distância, nós estamos só medindo distância, mas ela está presente ali emocionalmente. Quando você leva, olha, a gente comprou uma panela de pressão, você está dando notícia do seu dia a dia. Então ali você também mata um pouco da saudade, né? Ameniza essa saudade. É engraçado, né? Muitas pessoas têm vergonha de expressar esse sentimento e outros têm um álibi, né? Eles cantam, né? Você já fez isso? Eu estava cutucando aqui, eu vou aproveitar mais uma dica do Edivaldo, que estava comentando que às vezes um texto te inspira a alguma coisa, que tem muita gente que tem essa curiosidade. Como é que a gente faz? Se é a música primeiro ou a letra antes? Eu, como compositor, né, eu sou compositor, eu gosto de ter a letra. Gosto de ter o trabalho do autor primeiro, compositor e autor, né? O autor, porque às vezes algumas palavras inspiram alguma coisa. Por exemplo, Zé Mendonça Telles me mandou uma música sobre Santa Bárbara, então te amo, tu escreveste, te amo, eu escrevi e tal, o negócio com a história da Santa Bárbara. Então essa palavra, essa frase tem que ser lá em cima. A gente estava falando sobre a melancolia das melodias, né? Então, te amo, tu escreveste, te amo, eu escrevi, o tempo passou correndo. Dependendo da palavra, dependendo da colocação do autor, a gente vai para uma melodia. Tem coisa que você tem que ir lá em cima mesmo, ela é lá, só funciona assim, senão diz que fica todos sem os graça. mamíferos sentem saudade. Então, por exemplo, aquela voz lá em cima do cachorro ruivando é uma expressão de saudade. Pode ser. É mesmo? Mas, Marcelo, você já usou a música para você expressar esse sentimento para alguém? Por exemplo, já esperou alguém? Não estou falando num show. A vida inteira. Você chegou assim para... alguém está chegando, ao invés de falar qualquer coisa, você canta uma música. Sim, isso até acontece profissionalmente também. Hoje acontece... Eu acabei de fazer agora uma festa... Eu cantei numa festa de 75 anos de casados, bodas de diamantes. Então nós cantamos lá aquela música lá, eu sonhei que tu estavas tão linda, ele praticamente cantando para ela, como se ele estivesse cantando para ela. Mas eu fiz isso a vida inteira antes de ser profissional com serenatas. Eu fui o rei das serenatas de Goiânia, de Goiás, o rei que eu falo assim, de quantidade. A gente fazia todos os finais de semana, tinha um grupo. Sempre tinha gente que tocava um bandolim, um cavaquinho, tinha o cara que carregava os violões, naquela época o pessoal bebia um pouquinho também, carregava o vinho e tal. Então essa expressão, você cantando para a menina na janela e esse romantismo, quer dizer, isso tudo deve encaminhar para uma saudade. Eu morro de saudade dessa época. Marcelo, mas nem sempre os compositores vivenciaram todas essas experiências, né? Porque senão... Tem muitas músicas tristes, né? Fala assim, falando da saudade. Mas engraçado. O povo tem aquela curiosidade, né? Será que eles vivenciaram a tudo saudade isso? A gente leva para esse lado, mas, por exemplo, você acaba colocando um ritmo, né? Dorival Caymmi fez que saudade tenho da Bahia. Se eu escutasse o que mamãe dizia. Eu nem me lembro direito da música aqui, mas ele colocou para samba e colocou para cima, né? Tentou colocar. A gente fez uma música, eu vou terminar o bloco com ela, na hora que estiver na hora, mas falando um pouquinho disso também, da volta para Vila Boa, que a gente vai sempre a Goiás e às vezes fica um tempinho sem ir, então veio uma música falando justamente nisso. Tá, mas eu quero só um sim ou não de uma colega nossa, que está assistindo a gente aqui, que viveu a experiência do filho morar fora durante muito tempo. Eu quero só saber, a tecnologia ameniza a saudade? Ameniza muito. Ameniza, tá. Eu quero voltar nesse assunto pelo seguinte, porque o jeito que o Edival colocou, a gente inventa desculpas para suportar a saudade. Desculpas no sentido de... não de renegar aquilo, mas de poder suportar aquilo, né?
E a gente que acompanhou essa história dessa colega nossa quando o filho foi, e no começo a separação é uma coisa muito doída, né? Mas esse negócio de conversar todo dia dá uma sensação, parece que passa a impressão de que a pessoa está perto da gente. Você compartilha, ela contava assim, mãe, estou fazendo hoje uma festa aqui, eu estou fazendo uma comida goiana, e mostrava a comida que estava fazendo, né? Então, para quem está de fora, para quem não vive essa experiência, a sensação é que isso realmente ameniza. Então, você concorda com isso, Edivaldo? Concordo que ameniza. Agora, eu acho o seguinte, que quando você perguntou se sobre essa questão da tecnologia, e eu disse que às vezes ela banaliza, porque muitas vezes você não precisa também, são coisas muito íntimas que você não precisa jogar para todo mundo. E tem gente que vai no Facebook e joga para Deus e o mundo. Eu acho que aí, não sei, eu não acho legal isso. Tem certas coisas que você precisa reservar para você e as pessoas mais íntimas. Tá certo. Vou chamar mais um intervalo comercial, você toca pra gente, Marcelo, e vocês vão pensando. Quero saber, nesse momento, vocês sentem saudade de quê? A gente volta daqui a pouco. Tô indo pra Vila Boa, vou ver o tempo passar na janela. Tem um encontro marcado com a lua, temos bons segredos, eu e ela. Tô indo pra Vila Boa, a felicidade é a saudade dela. Vou encontrar os meus velhos amigos e fazer serenata pra ela. Vila Boa é poesia, faz meu coração pulsar mais forte de alegria. Vila Boa é Goiás, Goiás é bom demais. Que saudade do meu alazão, do berrante imitando trovão, da boiada debaixo do sol, nos caminhos gerais do sertão. Gente, é tão engraçado. O Marcelo Barra me dá uma saudade de quando eu comecei na profissão, porque a gente praticamente caminhou junto, né, Marcelo? Nesse tempo. E era uma época em que a cultura, a impressão que eu tenho é que a cultura era muito mais valorizada, pelo menos pelos veículos de comunicação. A gente tinha aqui na GECOM um núcleo só que trabalhava com cultura. Então, quando eu ouço a sua voz, mas me dá uma nostalgia, não é só a saudade, né? Acaba que junta um pouquinho, assim, uma tristezinha lá. Coisa boa, assim, eu acho que é até função da gente também, né? Eu tava ali a Darmélia chorando ali, então se chorou é porque valeu. Exatamente. Vinícius falava isso, é porque valeu. Deve ter uma frase E é engraçado que a gente sente, tem coisas que nos trazem, né, sentimentos. Eu cheiro, por isso que eu falei que a saudade tem cheiro. Eu tenho muito isso, um perfume. Às vezes não sei nem o que me lembra, mas me vem alguma coisa assim, né? Uma balinha, tem um drops aí. Balinha Nilva. Não é nem ver a balinha, não. Você chupar a balinha, sentir o sabor, ela te dá uma saudade, né? É sensorial, né? E você viveu, né? Vivenciou, por isso que você lembra, tem uma memória aí que guardou, né? Agora hoje o que a gente vive é o imediatismo, as pessoas não estão conseguindo mais guardar essas lembranças, informação demais, estímulo demais, as pessoas estão se perdendo, porque não dá nem tempo de assimilar uma situação, já chega uma outra nova. Então as pessoas perdem também com isso, não está dando. Elas vão sentir menos saudade da essa geração? Olha, se for uma coisa muito importante, significativa, se tem memória e vai ficar ali codificado e armazenado, vai sentir saudade sim, porque saudade faz parte da natureza humana. E como a gente faz para sobreviver à saudade que certas épocas do ano nos trazem? Por exemplo, o Marcelo colocou que ele perdeu a mãe e que quando ele tem saudade dela, ele toca músicas que lembram, né? Eu conheço algumas pessoas que perderam entes queridos nesse período de Natal. Nós estamos chegando aí, o Natal, Ano Novo. E depois disso, essas pessoas não conseguem aproveitar o Natal, não montam uma árvore de Natal. Como é que você faz para você continuar vivendo, mesmo com a saudade? Quer dizer, não deixar que esses momentos que
podem ser gostosos ainda, deixem de ser vividos em função de uma saudade. Mas aí nós temos que levar em consideração a perda, o significado da perda. Quem perdeu um filho, um familiar próximo, precisa passar por esse período de luto, não tem como negar o luto. E as pessoas, elas não vão ter essa motivação para montar uma árvore de Natal, para ficar feliz. Mas, por outro lado, a pessoa deve lembrar que ela tem uma família, ela precisa continuar vivendo, ela precisa continuar cuidando, porque aquele ente querido que se foi, ele já tem um lugar ali especial para ele. E os que ficaram precisam daquela pessoa, do apoio, do carinho, do amor. Então, é importante que a pessoa, ela se levante nesse momento. Não deve ficar só chorando, deprimida, ver o que ela pode fazer pelas outras pessoas que estão ali em volta dela. Isso é importante porque ela se preenche, o outro também ali dá um amor, dá um carinho, uma palavra de conforto, porque a pessoa está passando por uma dor muito grande. E a gente deve respeitar também o momento. Não deixar aquela pessoa só ficar ali chorando, entristecida, mas deve respeitar porque ela precisa passar pelo luto. Certo. O Edival colocou a experiência dele aqui, que convive com a distância e a saudade de filhos, mas o Fernando conheceu uma pessoa muito interessante, né, Fernando? A dona Idalina. Que conta um pouquinho a história dela pra gente. Vamos ver? Dona Idalina sabe o que é sentir saudade. Ela tem 2 filhos, 9 netos e 4 bisnetos. E muitos deles moram longe dos braços dela. Como é administrar essa saudade longe dos entes queridos? A gente faz de tudo para controlar, né? A saudade é doída demais, então a gente fala pelo telefone, fala internet, né? A gente nas fotos, a gente vê, mata um pouco a saudade, mas a gente queria mesmo que fosse tudo pertinho da gente, né? A realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. Você costuma ver eles com qual frequência? Você vai lá de vez em quando? Como que é? Não, a gente vai, cada 3, 4 meses a gente vai para lá. A gente fica lá mais ou menos um mês e pouco e já vem embora. Aí é que a saudade aperta mais ainda, né? Voltar, que coisa linda, que coisa louca. Natal, e você? O homem é mais forte e sente menos saudade ou não tem jeito, sente mesmo? Sente mesmo, bastante saudade. Como você fica, se administra isso? Eles estão muito bem lá, então a gente se conforma, né? Mas a saudade é saudade mesmo, não tem como. Bate forte. Bate forte demais. Tenta acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim. Vamos deixar esse negócio de você viver sem mim. Dalva, como os pais devem fazer para lidar com esse sentimento? O que falar para os filhos, no caso aí para os netos, bisnetos, nesses momentos de saudade, tentar entender isso? Então, é importante que a pessoa expresse, verbalize o seu sentimento, porque a saudade é um sentimento, né? É um sentimento de amor ali, alguém que está longe e que a gente não pode ter aquela pessoa. Então, é importante que verbalize, que demonstração de amor, né? Pode ser através da poesia, da música, mandar um WhatsApp, né? É importante que a gente demonstre o nosso sentimento. E isso faz com que o outro também receba naquele momento e existe ali uma troca. E os pais devem sempre expressar seu amor para os filhos, para a sua família, né? Isso é importante. Porque a saudade a gente só, como se diz, só mata, né? Quando a gente consegue verbalizar, quando a gente consegue dizer, quando a gente consegue tocar, não é? Não tem outra forma de a gente conseguir elaborar isso de uma forma boa, né? Você já tem netos lá, Edival? Não, mas eles estão trabalhando para isso. Ah, é, né? Aí eu quero ver você falar que dá conta de resolver, administrar essa saudade, né? A saudade mata a gente morena, a saudade é dor pungente, só para complementar. Pois é, mas a saudade pode matar de verdade? Eu pergunto isso pelo seguinte, que a história nos conta que os negros morriam
por causa da saudade. Eles foram retirados do seu país, da sua história, da sua parentela, né? Na época da escravidão. E até ficou um termo, não sei se vocês devem conhecer, né, gente? Um termo que foi usado na época deles e eu gosto muito de usar, que é o banzo, né? Tá com banzo, você tá com banzo. Então, eles literalmente morriam de saudade. Então, saudade pode matar. Pode sim, porque esse sentimento de vazio, quando a gente trouxe a saudade boa, nós temos aquelas lembranças gostosas, né, boas, nós podemos ter acesso. E essa saudade, como no caso, né, de perdas ou mesmo dos escravos, eles não tinham acesso, ia gerando aí um sentimento de vazio, uma tristeza profunda, transformava numa depressão, numa psicopatologia. E com isso a pessoa ia se entristecendo, adoecendo e as pessoas nessa época, ou até agora mesmo, né, com uma depressão profunda, pode também chegar a pensamento de morte ou doenças também, né, as doenças psicossomáticas, e acaba que a pessoa vai perdendo o interesse e a vontade pela vida. Pode matar sim, no momento em que se torna uma nostalgia, uma melancolia, uma depressão, uma perda de esperança, e com isso a pessoa vai se adoecendo e perde o sentido da vida. Falar uma coisa interessante, que é a perda da esperança, né? A saudade, ela pode nos levar a perder a esperança. Você acha, Edival? Eu acho que quando ela se torna mórbida, quando ela se torna doentia, quando ela extrapola o limite do saudável, sim. Mas eu acho que a saudade que nós estamos falando é essa saudade boa, né? Essa saudade que o Marcelo canta. Essa a gente pode cultivar sem medo. Essa é uma saudade... saudável, né? Saudável, né? Agora, você sente saudade de quê? Olha, eu tenho saudade de muita coisa e não daria para enumerar, mas a coisa que eu mais sinto saudade é de mim. Pode parecer estranho e cabutino, mas não. Quando eu tinha 15, 18, 20 anos, eu tinha um vigor físico, uma capacidade de sonhar, eu tinha assim um sonho grandioso para a minha vida, para meus parentes, para a sociedade. Eu queria ser até guerrilheiro para poder salvar o país de toda a desgraça que estava vivendo e tal. Então eu tinha um sonho muito grande. E eu tenho saudade daquele que já não sonha com aquele vigor mais, hoje é mais realista, sujeito que vai na feira, que leva uma vida, uma vidinha regular. Mas mesmo tendo realizado parte desses sonhos, você ainda continua com essa saudade? Ah, tenho. A saudade é inerente. É inerente à condição humana. Então eu continuo tendo saudade de mim quando eu tinha uma capacidade muito maior de sonhar um futuro. Até porque quando você tem 18 anos, você tem um enorme futuro pela frente. Quando você já tem 62, o futuro já é bem menor. Edival, quando a gente escreve, o Fernando fez uma pergunta com relação à música, mas quando a gente escreve, você escreve com um olhar no passado, e você pode escrever também com um olhar no futuro, né? Você pega uma lembrança, alguma coisa e trabalha em cima daquele passado, ou você sonha com o futuro. O que é mais difícil? Eu acho que escrever, eu acho que fazer coisas é relativamente fácil, qualquer coisa que você vai fazer. Quando você tem a pretensão de fazer aquela coisa com arte, tudo é difícil. Tocar violão é uma coisa simples, mas vai tocar com arte como o Marcelo toca. É uma coisa difícil. Escrever é fácil, mas vai escrever com a pretensão de que sua escrita tenha uma qualidade artística. É difícil. Então, independe de você escrever com o olho no passado, com o olho no presente ou no futuro. Eu acho que o escrever completo é você fazer uma amálgama onde você consiga misturar a sua experiência do passado, a sua vivência do dia a dia e projetar isso para o futuro. Acho que isso que é o legal. Nem sempre a gente consegue, mas escrever com arte... Eu diria para você o seguinte, eu não sei, todo dia eu estou aprendendo a escrever, mas é difícil. Nossa, não está na hora que você ficar pronta, hein? Já pensou? Porque já está bom demais, né? Marcelo, você tem saudade de vocês. Você tem saudade de quê? Eu também não consigo enumerar uma coisa, não, mas tenho saudade também das coisas que eu vivi naquela época, que não se pode fazer mais hoje, né? A serenata, por exemplo, eu não posso fazer uma serenata em Goiânia mais, não tem a menor condição. E engraçado, eu queria até mudando não, mas tocando num tema parecido aqui, eu sinto saudade, às vezes, essa música que eu escolhi um pouquinho para isso também. Eu sinto saudades de coisas que eu não vivi. Isso deve saudade do que deveria ter sido. Edival falou isso, né? Eu sinto saudades quando eu canto uma música lá para trás, Nelson Gonçalves, Lupicínio Rodrigues,
puxa vida, eu não vivi, mas eu tenho saudade Exatamente. disso aqui. Não sei nem se isso é saudade, né? É saudade. Ou de vontade de ter vivido isso. É. Não está na hora de cantar ainda não, né? Pode tocar pra na gente, hora? claro. Que essa realmente é bem... E fala do perigo de hoje, justamente disso. Era uma vez um tempo de pardais, de verde nos quintais, faz muito tempo atrás, quando ainda havia fadas. Num bonde havia um anjo para guiar, outro para dar lugar, para quem chegar, sentar, de admirar e duvidar. Havia frutos num pomar qualquer, de se tirar do pé, no tempo em que os casais podiam mais se namorar. Nos lampiões de gás, sem os ladrões atrás, tempo em que o medo se chamou jamais. Veio um marquês de uma terra já perdida, e era uma vez se fez dono da vida. Mandou buscar 100 dúzias de avenidas pra expulsar de vez as margaridas, por não ter filhos, talvez por nem gostar, ou talvez por mania de mandar. Só sei que enquanto houver os corações, nem mesmo 1000 ladrões podem roubar canções. E deixa estar que há de voltar o tempo dos pardais, de verde nos quintais, tempo em que o medo se chamou jamais. A música fala em filhos e eu lembrei um outro lado da saudade, que é, acho que vocês podem compartilhar comigo, que é a questão do afeto. Eu costumo dizer assim, eu tenho muita saudade quando meus meninos eram pequenos. Aí um dia me falaram assim, sabe por que isso? Porque o afeto da gente não se esgota em relação ao filho. Então você fica sempre com saudade daquele período, porque parece que você não deu tudo que você podia dar naquele período, né? É uma saudade de uma certa forma boa, né? Que você tem momentos de alegria e que te fazem sentir até aquele gostinho, aquele sentimento que você fazia. Mas alguns pais se prendem a isso. E em alguns casos isso fica patológico e eles não permitem que seus filhos cresçam e saiam e vivam a sua vida exatamente em função desse amor exagerado e da saudade de que eles cabiam debaixo de suas asas, né, Dalva? Isso é perigoso. É perigoso porque os pais, quando eles têm essa saudade, mas aí entra também o autocontrole. Não querer perder aquele autocontrole, não querer perder a autoridade, né, de pai, aí sufoca os filhos, porque não é só saudade, entra muito também essa questão aí de autoridade, de querer continuar direcionando ou mandando na vida do filho. Isso faz com que, nesse momento, os filhos, eles perdem também essa possibilidade de crescimento, não é? É normal a gente sentir saudade dos filhos pequenos, porque foi algo que a gente vivenciou, passamos por aquele tempo, não tem mais como voltar aquele tempo e às vezes ficou faltando alguma coisa ou coisas que nós vivemos e que gostaríamos de reviver. E agora os filhos cresceram, né? A minha Márcia Cristina vai casar no ano que vem e eu já estou com saudade. Falei, como é que eu vou ficar agora em casa só? Então, eu já estou antecipando a saudade, porque ela já está se preparando para o casamento. E eu já fico pensando, né? Daqui a uns dias é o Paulo Ricardo, que também vai casar e como é que eu vou ficar, né? Mas eu preciso aprender a lidar com isso. Eles precisam construir a família deles. Então, eu preciso aprender a lidar, já começar a projetar aí, vão ter netos, daqui a um dia eu estou cuidando dos netos, buscando outras possibilidades. Não posso ficar presa a essa saudade, porque senão eu vou ficar paralisada e não permitir que eles
possam construir a vida deles de forma saudável, do jeito que eles acharem melhor, né? Certo. Dalva, dá para se medir esse sentimento, a saudade? Qual é a pior saudade, qual a melhor? Assim, perdeu um ente querido, perdeu uma mulher, ou se separou? Então, vai depender de pessoa para pessoa, porque é subjetivo. Cada uma pessoa sente a dimensão da sua dor. Então, não tem como se medir, não se pode avaliar de uma pessoa para outra, respeitando a singularidade, a particularidade de cada um. Mas quando se perde um ente querido, aí nós podemos dizer que é algo muito ruim, porque não tem mais volta. É algo que não tem como a gente colocar alguém no lugar, não tem como se buscar alguém que possa substituir ou que possa preencher. Então, nesse sentido aí de perdas de familiares, gente querida, ou daquelas coisas que a gente realmente gosta, que são muito importantes para a gente, aí sim, é uma dimensão muito grande. Piores, né? É uma das piores. Dival, você consegue lembrar de alguma poesia, alguma coisa para a gente, para você falar um trecho de um livro, alguma coisa que te... Eu tenho uma péssima memória. Eu não conseguiria declamar nem um trecho, nem um pedaço assim, porque se eu tivesse trazido aqui por escrito, sim, mas eu não consigo. Mas aproveitando aqui a deixa da Dalva, essa questão de que os pais, nessa saudade do filho pequeno, quer direcionar o filho, mesmo quando o filho já cresceu, tem até um fenômeno recente que é a chamada adolescência tardia, né? As pessoas estão ficando com 30, 40, 50 anos na casa dos pais e levando vida de adolescente, porque ele se acomodou àquela saudade que os pais tinham dele criança, e ele se molda a isso e continua vivendo ali sem tocar a vida de uma forma mais digna, sem crescer, para também ter o filho dele, para ter o neto dele, como é o saudável, né? Uhum. Mas é o saudável, mas que toda mãe quer ficar com eles o tempo todo debaixo da asa, quer, não quer? O filho de volta, né? Por exemplo, só para lembrar aqui, assim, estou de volta pro meu aconchego. Acho que o aconchego ajuda. É muito bom, né? Na mala bastante. Trazendo na mala saudade. Bastante saudade. É isso aí. Isso mesmo. Pegando o gancho. É o gancho. Gente, o nosso tempo acabou, foi muito gostosa a nossa conversa sobre saudade. Obrigada, Edival, pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Marcelo Barra, Obrigado, mais uma vez, um prazer receber gostoso, você. foi muito legal. Dalva, prazer conhecê-la. Obrigada, viu, pela sua contribuição aqui pra gente. Eu é que agradeço, foi um prêmio, né? Olha só, a gente aqui com o Marcelo, né, com esse papo, foi muito bom. Então foi uma tarde assim, foi um prêmio mesmo, porque não tem nem como a gente descrever como foi bom. Obrigada. Fernando, boa noite. Boa noite, Cisete. A você, telespectador, não precisa sentir saudade da gente. No sábado, esse programa será reprisado às 7 da noite, você pode assistir. A gente vai terminar ouvindo mais uma música do Marcelo. Uma boa noite para você e até a próxima segunda. Esse meu jeito goiano, meio passarinho, de abraçar a natureza todas as manhãs. Esse meu jeito cigano de seguir o rio, de namorar as estrelas e morar no céu. Se a saudade dói no peito, o meu pensamento voa, faz lembrar a minha terra, me faz viajar. E então eu pego a viola, canto uma canção goiana, que é um jeito bem gostoso de